Na minha época não existia esse negócio de ansiedade, não. Será mesmo? Você já deve ter percebido o quanto a ansiedade é algo comum hoje em dia. Nas conversas, notícias, redes sociais e até mesmo memes. Ao longo desse vídeo, você saberá mais sobre a história da ansiedade e descobrirá se ela é coisa nova mesmo ou não. Se prepara para embarcar na viagem das coisas da mente. Bastante trabalho para ser feito e não ser reconhecido. Ter que cuidar da saúde e da moradia, mas não ter salário suficiente para isso. Buscar acolhimento, mas só receber apatia. Não se sentir seguro andando nas ruas ou até mesmo dentro da própria casa, devido a níveis de violência e criminalidade. São alguns motivos do transtorno de ansiedade ser o mais comum no planeta Terra, segundo a OMS. Pensando nesses motivos, podemos observar uma coisa em comum em tudo isso, que é se sentir ameaçado. Mas como assim? Basicamente, é a mesma coisa que sentir uma ameaça de vida, uma ameaça da existência. Tudo isso através de preocupações com o que o futuro nos reserva. Porém, será que esses motivos só existem nessa época em que estamos? Por incrível que pareça, existem registros da ansiedade antes mesmo de Cristo, e eles estão em escritos de Aristóteles e Cícero, na Grécia Antiga, em estudos em Roma que originaram o latim e os termos anxious e anxietas, da onde o termo que conhecemos hoje, ansiedade, derivou. Então, antes mesmo de Cristo, as pessoas já experimentaram o que conhecemos como ansiedade, e os termos que eles usavam representavam apreensão, angústia, aperto, tensão e pressão. Então, com certeza, na conversa entre eles já falavam. Quid tibi est amish? Anxiosam, manhã ansiedade deprê. E não paramos por aí. Já parou para pensar o quão antiga é a nossa espécie? A trajetória do ser humano conta com mais de 200 mil anos. E nossos antepassados, mais antigos, também sentiam ansiedade. Imagina só um deles andando por aí em uma bela manhã, até dar de cara com um bicho muito perigoso e que ameaça sua vida. A psicologia define ansiedade como uma resposta natural do corpo a situações de estresse, sendo basicamente uma reação de luta ou fuga, em que a pessoa se prepara para enfrentar ou evitar uma ameaça, aquilo que ameaça a sua vida. E através dela, da ansiedade, é possível que a pessoa fique atenta a perigos e tome medidas para se cuidar. No entanto, a ansiedade teve uma modificação em sua maneira de ser vivenciada, conforme as situações ficaram mais complexas ao longo da história da nossa espécie. A preocupação entre lutar ou fugir para se manter vivo diante de um animal perigoso passou para a preocupação de ter o seu refúgio, o seu lar, invadido. Depois, passou para a preocupação de ameaçarem o seu caráter, em relações de troca e venda, por exemplo, ou até mesmo em relacionamentos sociais. Então, conforme o cérebro humano foi se tornando mais complexo e subjetivo, a ansiedade também seguiu esse ritmo, tendo maior intensidade a níveis imaginários do que visuais. O homem passou a se sentir ansioso não mais apenas pelo animal que poderia ameaçar a sua vida, mas sim por perigos que se instalaram em sua mente sem nem ao menos vê-los. Finalizando, com essa viagem que fizemos, podemos aprender que a ansiedade não é só dessa geração. Aprendemos que ela é mais antiga do que podemos imaginar e, na verdade, está nos padrões de fábrica do ser humano. Sentir ansiedade é normal e muitas vezes ela pode nos ajudar como um empurrão para fazer o que precisa ser feito. No entanto, se não termos um olhar atento ao que a ansiedade está querendo nos dizer e reagir para lidar com ela pode desencadear transtornos. Caso você sinta uma ansiedade intensa que atrapalha muito a sua vida, ou conhece alguém assim, procurar e oferecer ajuda são coisas muito importantes. Esse vídeo te ajudou a entender um pouco mais sobre a ansiedade e a desmistificá-la? Deixe o seu joinha e um feedback, pois me ajudam muito. Obrigada!